Olá, meu nome é Daniel Alveno, eu sou fisioterapeuta, paliativista e hoje eu estou aqui para falarmos sobre controle da dispneia no paciente em cuidados paliativos. Obviamente que eu vou direcionar todo esse conteúdo para aquele paciente numa fase mais final de vida, né? Já que o manejo da dispneia pode acontecer em fases bem precoces de doenças como o DPOC, para cardiopatas, em doenças neuromusculares. Então eu vou falar do manejo da dispneia aqui em pacientes em terminalidade ou numa fase de doença muito mais avançada. A dispneia, normalmente, comumente, ela é confundida com sinais de desconforto respiratório. Então é importante começar essa aula dizendo que a dispneia é um sintoma. É uma experiência subjetiva de desconforto respiratório que tem origens distintas, que a gente vai comentar já já, que podem variar na sua intensidade, e é claro que é um sintoma dos mais angustiantes, tanto para o paciente, quanto para a equipe e para a família. Como eu disse, nós não podemos correr o risco de confundir a dispneia com sinais de desconforto respiratório. E no fim de vida isso muitas vezes está sim interligado, ou seja, pacientes que apresentam sinais de desconforto muitas vezes também cursam com dispneia. Mas, importante dizer que eles não são sinônimos. Por exemplo, nós temos sinais como taquicardia, cianose, uso de musculatura acessória, por exemplo, que são sinais, claro, que podem sim indicar desconforto, mas é perfeitamente possível que eu tenha um paciente com taquicardia, taquipneia, uso de musculatura acessória e que não apresenta e não refere dispneia, ou seja, ele não apresenta a sensação de falta de ar. Quando você pergunta para ele se ele está com falta de ar, ele responde que não. Mesmo ele saturando 65, mesmo ele fazendo uso de musculatura acessória, mesmo visualmente sendo bastante desconfortável, ele pode sim estar absolutamente tranquilo em relação ao sintoma. Como isso é possível? De várias formas, nós vamos comentar mais para frente ao longo desse curso, ou ele já está adaptado a essa condição, então é muito comum a gente ver isso no DPOC. O paciente com doença pulmonar obstrutiva crônica, ele muitas vezes já vive ou convive com uma queda de saturação. Tão importante que ele se adaptou àquela condição. Não estou dizendo que isso é certo ou errado, mas estou dizendo que isso é frequente. Então é comum a gente pegar pacientes que saturam muito mal e que não apresentam sensação de falta de ar. Ou por ele estar tratado, ou essa dispneia estar tratada. Ele está com morfina de horário ou morfina em bomba de infusão contínua, por exemplo. Ele tem recursos não farmacológicos associados a isso, que estão cuidando e tratando dessa sensação de falta de ar. E por isso ele não apresenta o sintoma. Portanto, é fundamental que ao nos depararmos com uma situação onde o paciente pode estar apresentando dispneia, porque é muito fácil quando o paciente ele te refere a dispneia. Mas e quando o paciente não tem nível de consciência, por exemplo, para nos dizer? Então, nós vamos falar na sequência das aulas sobre os instrumentos de avaliação que a gente pode usar nessas condições. Mas é fundamental que a gente saiba qual é a causa ou quais são as possíveis causas para essa dispneia estar aparecendo. Então eu vou falar de algumas mais comuns aqui. Primeira delas, não necessariamente nessa ordem, mas vamos começar por causas mecânicas de dispneia. Então, o paciente ele pode ter uma obstrução de via aérea, um derrame pleural, uma obstrução, por exemplo, por um câncer que está de cabeça e pescoço, que está invadindo ali via aérea superior, está estenosando a via aérea, um derrame pleural, como eu falei, uma fibrose pulmonar. Então, essas causas são causas mecânicas, ou seja, impedem que o paciente ventile adequadamente. Vamos para o segundo tipo de causas de dispneia, causas metabólicas, ou seja, o paciente tem um distúrbio metabólico, como febre, anemia, acidose metabólica, hipercapnia, por exemplo, que acaba dificultando, algo está dificultando ali a troca gasosa, impedindo que esse paciente
consiga manter, né, um nível de oxigenação adequado, muitas vezes, né, no caso de uma anemia, no caso de uma hipoxemia, por exemplo, e aí ele pode referir dispneia por uma questão metabólica. Terceira causa, ou tipo de causa, muscular, causas musculares. Então, aqueles pacientes que têm uma fraqueza muito importante, uma caquexia, ou mesmo uma doença neuromuscular, né, como esclerose lateral amiotrófica, por exemplo. Ou seja, o paciente ele não é uma questão pulmonar que impede que troca gasosa ou que faz com que ele descompense da parte respiratória. É uma questão muscular, ele não tem músculo para respirar. E aí ele acaba sentindo essa sensação de falta de ar. E essa é uma das causas muito importantes para a gente, porque muitos pacientes no fim de vida cursam com fraqueza, com caquexia, né, dentro dessas condições que eu acabei mencionando, e as pessoas adoram colocar, por exemplo, oxigênio num paciente que não tem músculo nem para ventilar. Então não adianta a gente intoxicar o paciente de oxigênio se ele não está conseguindo fazer essa troca adequadamente. Talvez nesse caso a gente precisasse de uma ventilação não invasiva, uma pressão positiva nesse paciente. Nós vamos abordar isso mais para frente também. E o quarto tipo de causa, e não menos importante, apesar das pessoas acabarem menosprezando essa causa, são as causas psicogênicas, como, por exemplo, o paciente que está ansioso, mesmo ele não tendo nenhuma causa orgânica para sentir falta de ar, a ansiedade dele leva ele a cursar com a sensação de falta de ar. Então, quando eu falo desses 4 tipos de causas possíveis para a dispneia, é importante que a gente não analise isso individualmente ou como se elas fossem a única causa da dispneia em um paciente. Por exemplo, ou o meu paciente tem uma causa muscular para a dispneia dele, ou metabólica, entende? Ou uma barreira mecânica. Não, vou dar um exemplo aqui de um paciente que pode ter todas elas ao mesmo tempo. Então imagine um paciente que tem um DPOC, ele fez uma pneumonia, um DPOC grave, fez uma pneumonia, cursou com um derrame pleural, por exemplo. Então, olha só, ele tem uma causa mecânica pelo derrame pleural. Ele tem uma causa metabólica também causada, que está levando ele a uma hipoxemia, o próprio DPOC, né, a própria doença dele, DPOC. O DPOC no fim de vida pode ser um paciente extremamente caquético, né? Então pode ter uma fraqueza muscular associada extremamente importante ali também. E tudo isso pode estar levando a uma condição de ansiedade extremamente importante nesse paciente. Olha só, então ele tem as 4 causas acontecendo ao mesmo tempo para que ele tenha a sensação de dispneia. Então, tudo isso justifica o sintoma dele? Justifica. E a gente tem que tratar o quê? Todas as causas potencialmente reversíveis para essa condição. Essa foi a nossa primeira aula introdutória aqui sobre o assunto de dispneia em cuidados paliativos em pacientes em fim de vida. Eu vejo você na próxima aula. Até lá!